Olá, preciosos! Vamos falar hoje sobre TDAH. Mas isso está tão batido, TDAH. Todo mundo fala de TDAH. Pois é, falam, vocês veem sempre falando. Mas aí a gente cai na armadilha, né? Será por quê? Porque a gente precisa saber um pouquinho mais. Mas às vezes a gente sabe, procura saber só quando dói em nós, não é mesmo? Quando dói no bolso, quando dói na mente, quando dói no corpo, quando alguém da nossa família tem, quando a gente mesmo tem alguma coisa que precisa. Aí a gente dói e a gente busca procurar conhecimento. Então nós vamos falar sobre TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ser mudado, né? Às vezes a gente fala que déficit de atenção. Será porque déficit de atenção, sendo que a gente, quem tem TDAH é ligado a 200 por hora. Quando eu fui diagnosticada lá atrás, estava numa vida tumultuada, né? Lá atrás, com 28 anos, 27, tinha acabado de ter um filho, meu primeiro filho, né? E aí estava fazendo faculdade. Quando eu estava com 28 anos, o que aconteceu? Que chegou o TDAH na minha vida? Não. Para a gente ter TDAH, precisa de ter desde criança, desde a infância. A gente precisa de ter, né, momentos na escola, períodos de dificuldades na escola, períodos de dificuldades na família, no ambiente familiar, aonde a gente está, né, com a gente mesmo. E eu sempre quis buscar informação porque eu não conseguia entender da mesma forma que todos. Então, eu, Viviane, tenho TDAH. Mas, Viviane, isso não é coisa da sua cabeça? Isso não é porque está todo mundo falando de TDAH? Não, gente. É porque agora nós estamos na mídia, a gente está aqui falando, estou tendo oportunidades, porque eu não imaginava. Um dia, nunca imaginei, um dia eu estaria falando aqui para vocês das minhas dificuldades. Então, quando hoje eu me vejo fazendo certas coisas ou não fazendo certas coisas, porque o TDAH me trouxe esses transtornos, essas dificuldades, e aí a gente vai falar sobre isso. O TDAH, gente, a mente não para. Então sempre foi assim, desde a infância. Eu, quando criança, não era uma criança tranquila, não era tranquila para dormir, não era tranquila para falar, porque eu atropelava, falava. Viviane, mas a sua família percebia que tinha alguma coisa diferente, porque eu cansava todo mundo. Cansava como, Viviane? Cansava. Meus pais, minha mãe mandava parar de falar, minha irmã mandava parar de falar, porque falava demais, intrometia, né? Igual em Minas fala, intrometia, falando nela, estão aqui ligando. Então, intrometia demais. Né? Lá em Minas fala assim, intrometia. Olha para você ver, nem sei se existe essa palavra, mas era dessa forma. Estava na conversa do outro, na escola, se tinha alguém precisando de alguma coisa, eu escutava e falava, eu tenho. Tá precisando, eu tenho. Ô tia, olha, fulano de tal tá fazendo isso. Prestava atenção em tudo, respondia tudo, sem me perguntar, porque ninguém me perguntava, eu estava respondendo. Então, essa é o lado ruim do TDAH. Não é ruim, o lado negativo que as pessoas veem no TDAH. Então, como que é o aspecto negativo do TDAH? Então, uma das coisas é embolar as palavras. É isso mesmo, embola tudo na mente. Você sabe por quê? Porque já falou na mente. E aí a língua, a boca não fala, não consegue. E aí você embola o que você está pensando. Porque no seu pensamento você já falou tudo aquilo. Então olha que loucura que é. Então você pensa uma criança assim dentro da sala de aula. Então vamos lá, aspectos negativos. Distrai facilmente, tem baixa capacidade de concentração, pulo de uma tarefa para outra. Alguém está aí se conectando aí? Olha aí. Tem problemas em permanecer focado em uma atividade, podem não ouvir corretamente. Gente, esse não ouvir corretamente é uma coisa de louco. Você sabe por quê? Porque até hoje às vezes acontece isso e as pessoas falam assim, mas você não prestou atenção no que eu falei. E às vezes a gente está olhando para a pessoa.
Tá olhando para a pessoa vivendo, mas isso acontece com todo mundo, quem tem TDAH e quem não tem TDAH. Às vezes a gente não está com a mente muito boa mesmo, não. Gente, eu não estou falando que não acontece com todos. Acontece, mas isso no TDAH é constante. É constante. E aí, eu vou falar que lá na frente traz prejuízos enormes. Porque o TDAH, ele promete para ele mesmo, ele faz promessa, ele reza, ele ora, ele faz tudo que precisar, porque ele promete para ele mesmo, ele dorme pensando assim, amanhã não vou esquecer disso, amanhã não vou fazer isso, amanhã eu vou comportar dessa forma, não vou chegar na escola falando, tagarelando, aí faz tudo a mesma coisa, porque esqueceu o que prometeu, esqueceu. Cometem erros por descuidos, apresentam falta de organização, perdem coisas, chegam atrasados, isso eu não posso nem dizer nada, esquecem de entregar a lição de casa às crianças. Não tem, você não presta atenção no celular, presta atenção no jogo, vai prestar atenção mesmo. Você sabe por quê? Porque assiste lá sobre telas. Porque, na verdade, quem está controlando o celular e o jogo, quem controla é a gente que controla. Então a gente faz o que a gente quer. Aí o que acontece? A gente esquece. O que eu vou fazer com isso? Aí você para assim, oi, o que eu fiz? O que eu tô fazendo? Traz prejuízo. Tem memória de curto prazo, baixa, dificuldade em seguir instruções, regras. Precisam de regras, mas têm dificuldade de seguir as regras e instruções. Então, o TDAH, ele não vê as regras conforme a pessoa vê, não. As pessoas que não têm TDAH, têm um comportamento adequado, segue instruções, ama seguir essas instruções, regras, tem um comportamento assim, eu preciso fazer isso, eu preciso, para eu poder chegar em tal ponto, o TDAH não. Ele olha aquilo tudo na mente dele. Meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso, não vou dar conta. E aí ele vai atropelando as regras e as instruções. Tentam estar bastante desinteressados e alheios. Quando não gosta, gente, é difícil. É difícil, ignora. Foge. Evitam tarefas que necessitam de esforço mental e prolongado. Tudo que exige do TDAH para precisar de ficar pensando aquele assunto prolongado. Gente, chega a doer a cabeça, dói, chega a doer, porque ele vai evitar. Por quê? Porque o cérebro precisa de quem gosta de conforto. E o TDAH ama isso. Então vamos lá. Falham em concluir tarefas apesar do empenho. Quem conhece, quem está comigo, quem são os meus amigos ou que trabalha comigo, sabe muito bem o que é conviver com TDAH. A gente faz planos, a gente tem ideias assim, ideias que até as pessoas assim, como você teve essa ideia? Criatividade é o nosso nome, mas na hora de executar, por quê? Porque a gente não consegue seguir as instruções, as regras. A gente acredita que a gente pode pular do início lá para o final. Aí vai para o meio, mas não consegue ir para o fim. E aí para no meio do caminho. Aí o que a gente precisa? Que nós vamos falar lá na frente, precisa de pessoas para nos ajudar nessa tarefa que a gente não consegue cumprir. Nessa tarefa que a gente não consegue terminar. E aí é por isso que eu me cerco de pessoas, né, gente? Aprendi desde nova, desde sempre. Lidar com, ter amigos, ter pessoas ao meu lado para me ajudar. Para ajudar que eu possa conseguir terminar aquilo que eu comecei brilhantemente. Tive uma ideia, vamos fazer. Cadê o resto? Cadê o restante? Foi embora, junto com a criatividade. A hiperatividade mantém as mãos inquietas, as pernas agitadas, mexe tudo, o corpo, a cabeça, coça, faz aqueles tonhonhões assim, ou na frente ou atrás, mexe com tudo. E aí a criança vai dentro da sala de aula, o que ela faz? O que ela está fazendo? Ela mexe, ela vai, implica. Se o outro está olhando, ela fala, tia, está olhando para mim. Aí, quanto mais estímulos na sala de aula, já pensou a sala de aula com 33 alunos, 35 alunos, né? Estou dizendo que acontece isso mesmo, acontece na sala de aula, 35 alunos, e aí está lá o TDAH.
Aí ele olha para todo mundo, ele olha a roupa do outro, ele olha, ó, fulano veio assim, ciclano veio... Alguns detalhes que ninguém vê, o TDAH consegue ver, mas aquilo que é óbvio passa despercebido para o TDAH. Que, gente, mas você viu isso? Mas o exercício que está lá na frente do quadro não consegue perceber? Trocou. Aí o professor apaga, aí ele vai chorar, ele vai falar, ele vai... me empresta o caderno, e assim era eu. Assim era, né? Porque hoje não sou mais, não. Com frequência de assento durante a aula, pede para ir no banheiro, pede para beber água, pede para levantar, pede para trocar de lugar. Muitas das vezes eu sento na frente mesmo, né? Quando eu vou em conferência, quando eu vou em lugar que eu preciso prestar atenção muita e eu gosto daquele assunto, eu fico perto de uma parede, aí eu procuro estratégias para eu poder me distrair menos.